Eu vou falar com vocês hoje sobre não doutrinem nossos filhos. Nós estamos, essa é a terceira semana que o nosso pastor André Valadão começou uma série chamada No Pride. E ele já ministrou sobre Deus odeia o orgulho. Semana passada o André Fernandes ministrou sobre santidade é para todos. Hoje o nosso pastor ministrou transformados, ela é o cara. E eu quero ministrar para você hoje à noite sobre não doutrinem os nossos filhos. Amém? E a minha pergunta para começar hoje para você é: quem está doutrinando os nossos filhos? Quem de fato está doutrinando essa geração? Será que somos nós? Será que é a igreja? Quem está doutrinando os nossos filhos? Mas aí eu sempre gosto de trabalhar muito o conceito, né? Porque às vezes você fala assim, doutrinar. O que é doutrinar? Eu vou conceituar para você. Pode ser? Eu acho que fica claro quando a gente trabalha com os conceitos certos. E a gente vive numa geração onde eles estão querendo reformular os conceitos. E se você tem conceitos reformulados, você vai ter culturas transformadas. E nós não podemos abrir mão dos conceitos bíblicos. Então, conceitos precisam ser ensinados. E doutrinação é o ato ou o efeito de instruir alguém na doutrina. De passar adiante os preceitos formais que compõem uma crença, uma ideia. Doutrinar ou doutrinação é você transmitir a um indivíduo uma crença, com o objetivo de que ela não aceite opiniões diferentes. Estão pegando? Doutrinar não é você passar para a ideia uma sugestão para alguém, uma opção. Doutrinar não é você falar algo que talvez é uma boa ideia. Não, doutrinar é você passar adiante preceitos, fundamentos, crenças, princípios elementares da nossa fé cristã, para você ter a certeza que aquela pessoa que está recebendo de você, quando bater na porta do coração dela, um argumento diferente daquilo que ela foi ensinada, ela vai reconhecer que é errado e ela não vai aceitar. Doutrinação também pode ser conceituada como o ato de evangelizar, de transmitir os fundamentos, os alicerces da fé cristã, da doutrina cristã, aquilo que é essencial na palavra de Deus. A crença, a junção das verdades aceitas como absolutas, numa geração onde se questiona tudo, se relativiza tudo. Doutrinar é você ensinar aquilo que é inquestionável, que é absoluto. E aí eu pergunto de novo, quem está doutrinando os nossos filhos? Quem está instruindo os nossos filhos? Quem está ensinando os nossos filhos o que crer, o que não crer, o certo, o errado, o padrão, aquilo que é verdade inegociável? Quem está doutrinando essa geração? Somos nós? Ou é uma agenda LGBTQIA+. Quem está doutrinando os nossos filhos? Somos nós? Ou será que nós estamos entregando os nossos filhos e a nossa geração de mão beijada para o inimigo? Interessante que a expressão entregar de mão beijada, ela é antiga. Ela é do século XVI ainda. E significa entregar gratuitamente, sem esperar nada em troca. Significa entregar sem cargos, sem retribuição. É uma entrega espontânea. Será que nós estamos entregando os nossos filhos, a nossa geração, as crianças, adolescentes, de mão beijada para o nosso inimigo? Fala comigo. Quem está doutrinando os nossos filhos? Uma coisa eu tenho certeza, a agenda LGBT, QIA+, eles não estão de brincadeira. E eles estão loucos para que os nossos filhos caiam na rede deles. Aqui, essa encenação das crianças, linda, falam de pais que pescaram crianças, né? Alguém vai pescar os nossos filhos. E se cair na rede,
eles vão doutrinar. A questão é quem está pescando os nossos filhos. Eles estão caindo na rede de quem? Quem está ensinando para os nossos filhos o que é ser família? O que é ser homem? O que é ser mulher? O que é verdade? O que é certo? O que é errado? O que é pecado? O que é céu? O que é inferno? Qual é a obra de Jesus? Quem foi Jesus? O que é a Bíblia? É um livro histórico. Quem está ensinando os nossos filhos, irmãos? Eu não sei se você acompanhou o que aconteceu em São Paulo, domingo passado, foi dia 11. Domingo passado, em São Paulo, teve a parada do orgulho gay, que na verdade, agora é parada do orgulho LGBTQIA+. Eu vou falar várias vezes essa expressão aqui, irmãos, mas é intencional também. E naquela parada, em São Paulo, eles tiveram, agora, pela primeira vez, uma marcha com um bloco chamado Crianças Trans Importam. Quem viu isso aqui? Vocês viram? Muitos não viram. Vai lá no Google. Perceba lá o que eles estão fazendo. Enquanto a gente está brincando, talvez de ser crente, querendo ganhar dólar, eles estão doutrinando as crianças dessa geração. Eles estavam marchando pela cidade de São Paulo com um bloco, com estandartes escrito, crianças trans existem. Vocês estão vendo a foto aqui? Obviamente a gente cobriu o rosto das crianças. Cobriram, né? Essa foto não foi eu que fiz. Tá aqui. A cor azul, rosa e branco é as cores do movimento, da causa do transexualismo, né? Do transexual. Tem uma outra foto também que eu separei? Tem outra aí ou só essa? Você vai perceber, e tem várias fotos dessa parada, das coisas obscenas que estavam acontecendo durante a parada, com a presença de centenas, para não dizer milhares, de menores. Né? Crianças e adolescentes trans existem. O que é trans, pastor? Trans, eu vou ler para você mais um conceito. Trans, ou transexual, relativo ao que se identifica com um gênero diferente que lhe foi atribuído em consonância com seu sexo ao nascer. E que procura se adequar à sua identidade de gênero, podendo, em alguns casos, se submeter a um tratamento hormonal ou cirúrgico. Eles estão dizendo que uma criança pode ser transexualizada. Teve uma frase do Nicolas Ferreira sobre essa parada com esse bloco, Crianças Trans Importam, ele diz assim: eram adultos irresponsáveis fazendo escolhas inconsequentes para as crianças, de forma consciente, abominam todos os valores, limite e princípio, amantes do prazer e escravos dele, deram as costas para o Criador, e assim perderam a sua verdadeira identidade. Interessante que criança não pode ficar em casa sozinho, pela lei. Criança não pode trabalhar. Criança não pode dirigir. Criança não pode votar. Criança não tem condição nem de escolher a comida que vai comer, porque não sabe o que faz bem para o corpo. Mas criança pode escolher mudar de sexo. Criança pode escolher qual o seu gênero. É isso que essa agenda diabólica LGBTQIA+, está doutrinando essa geração. Sabe o que é isso? É incoerência. Mas a incoerência é a marca de uma humanidade caída. A incoerência é a marca de uma sociedade mergulhada na lama do pecado. Criança não pode escolher o que pode comer, mas ela pode escolher que ela pode virar menino, uma menina. Quem nunca viu um menininho vestindo o vestido da mãe? Você já viu? Já aconteceu na sua casa? Mas isso não quer dizer que ele botou o vestido da mãe, que ele é gay. Ele só não sabe ainda diferenciar o que é de homem e o que é de mulher. Sabe por quê? Porque é o pai e a mãe que tem que ensinar. Quem nunca teve uma menininha em casa botando o sapato do pai e andando dentro de casa, porque o pai para ela é um herói, isso não quer dizer que ela quer ser lésbica. Mas pais inconsequentes, irresponsáveis,
estão deixando as crianças escolherem o que elas querem ser quando biologicamente o córtex frontal dela nem está preparado para isso ainda, porque só se prepara com 21 anos de idade. A área responsável por tomada de decisão para médio e longo prazo. E querem dar para uma criança que não pode, não sabe nem ler e escrever ainda, a opção. Vou falar uma coisa aqui para você, irmãos. Eu vou falar uma coisa aqui, olha, aqui nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, eles já estão fazendo tratamento de transexualizar crianças a partir de 2 anos de idade. A gente tem que saber que geração a gente está vivendo, irmãos. Se você quiser, eu te dou todos os links do que eu estou falando aqui depois. Com 2 anos de idade, já tem tratamento, já tem uma equipe médica, de psicólogo, psiquiatra, de nutricionista, de cirurgião plástico. Já tem uma equipe pronta para começar a transexualizar crianças com 2 anos de idade. Não, eles não vão doutrinar os nossos filhos. Não. Eu lembro que, alguns anos atrás, no Brasil ainda, e no Brasil eu trabalhava levantando a bandeira do direito da criança e adolescente com o movimento Brasil Sem Órfãos. E eu sempre falo sobre isso aqui, sobre a adoção, sobre a causa dos órfãos, direito da criança, de proteção integral, prioridade absoluta, convivência familiar, para que ela possa crescer e se desenvolver na sua vida física, emocional, social, espiritual e mental. Mas um dia um grupo de pastores, de uma cidade que eu não vou falar, de uma denominação que eu não vou falar por questão de ética, eles se juntaram e mandaram para mim um vídeo de um par, que eu não chamo de casal, porque casal é só homem e mulher, um par de homossexuais, que adotaram um menininho de 5 anos de idade. E eles transexualizaram aquele menininho e agora era uma menininha de 5 anos de idade. E aqueles grupos de pastores, eles se juntaram, mandaram um vídeo para mim dizendo: ei, nós temos que fazer alguma coisa aí para o juiz para tentar anular a adoção dessa criança. Porque não pode, é um crime, eles transexualizaram o filho deles. E naquela hora, veio uma pergunta no meu interior: espera aí, mas quantos deles já adotou uma criança? Porque é muito fácil jogar pedra, irmãos. E hoje à noite eu estou aqui, não como mensageiro de julgamento, não como mensageiro de condenação. A minha função hoje aqui é ser profeta e mensageiro do amor, do perdão, da esperança, da santidade, da palavra, do evangelho, da coerência. Porque nós não vamos vencer essa guerra julgando os de fora, nós temos que começar a julgar os de casa. Aqueles pastores, nenhum deles tinha adotado ninguém. Então sabe o que eu falei para eles? Caras, vocês não têm autoridade para fazer nada. Depois que vocês adotarem alguma criança, vocês vêm e conversam comigo. Lá em Números capítulo 2, tem uma instrução, depois você pode ler em casa, versículo 1, versículo 2, versículo 34. Números capítulo 2. Vou pedir para soltar somente o versículo 1. Deus dá uma instrução muito clara para o seu povo, quando o povo está marchando em direção à terra prometida, para conquistar tudo aquilo que Deus falou. Deus dá uma instrução de como o povo tem que se organizar para marchar de forma vitoriosa. Olha a instrução que o Senhor dá em Números capítulo 2, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão, versículo 2. Os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro. A certa distância, cada homem junto à sua bandeira, com o emblema da sua família. Algumas versões dizem, cada um acampará junto ao estandarte, segundo a insígnia da casa de seus pais. É assim que eles devem marchar, cada família seguindo o estandarte que o pai levantar. Fala para mim se você está pegando, por favor. Deus deu uma instrução para o povo, o jeito de marchar tem um jeito, tem um padrão, tem uma ordem, tem uma organização. Sabe como é que é o jeito do povo de Deus marchar? Não é seguir A, B ou C, não. É cada família seguindo o seu pai. É cada filho, o pai vai tomar a posição e dizer: ei, essa aqui é a estandarte da nossa família, então vem atrás de mim. É para cá que a gente vai. Esse é o caminho, esse é o jeito. Esse é o jeito que Deus falou para nós. Essa é a forma de viver. Essa é a forma de casar. Essa é a forma de se comportar. Mas nós vivemos numa geração onde os pais não estão mais levantando o estandarte. E é por isso que as crianças estão levantando o estandarte azul, rosa e branco. Enquanto a gente briga de levantar a bandeira das igrejas, os pais não levantam mais a bandeira da sua família.
Onde estão os homens que se posicionam e falam, ei, o estandarte da minha família é aqui, ó, os meus filhos vão vir atrás de mim, cara. Pais ausentes deixam os filhos vulneráveis para seguir outros blocos, como crianças trans importam. Essa sempre foi a estratégia de Satanás, irmãos. Começar com os mais frágeis. Começar com os mais ingênuos. Sempre a estratégia de Satanás foi quebrar o elo geracional. Por quê? Porque o propósito de Deus, irmãos, nunca foi terceirizar a doutrinação dos nossos filhos para nenhuma instituição, para nenhuma escola, para nenhum estado e nem para nenhuma igreja. O propósito de Deus sempre foi que a fé fosse passada de pai para filho. Ah, irmãos, nós temos um ministério Kids aqui maravilhoso, não temos? Mas eu sou o pastor dos meus filhos. Quem vai prestar conta dos meus filhos sou eu. Não é o Kids. Deus estipulou o padrão. Deus é um Deus geracional. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É o Deus que falou em Deuteronômio 7:9, ei, eu vou abençoar até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus é um Deus geracional, irmãos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 a 9, vai dizer, ei, amarás, solta aqui para mim esse aqui eu quero que solte. Deuteronômio 6, diz a partir do verso 5, Deuteronômio 6, 5. Deixa eu tomar um gole d'água então. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-os com perseverança aos seus filhos. Conserve elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal no braço, ou prenda-os na testa, e escreva-os nos patentes, nos umbrais das portas da sua casa e em seus portões. Essa palavra, um judeu, essa palavra, ela é sagrada para um judeu. Você pode estar falando com um judeu, jogando bola, contando piada, comendo qualquer coisa. Se você começar a citar essas escrituras, eles vão parar em reverência e vão começar a reverenciar a leitura da Torá de Deuteronômio 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força. E ele fala que nós temos que ensinar os nossos filhos, inculcar, ser persistente, irmãos. Sentado, levantado, deitando. Colocar aqui o filactério, aquela caixinha de couro que eles usam até hoje, com passagens da Torá dentro, inclusive essa passagem. Essa palavra foi dada para Moisés, para o povo, antes de entrar na terra prometida. Porque Deus falou para o povo o seguinte, ei, Moisés, fala para os pais que não faz sentido nenhum eles entrarem na terra prometida e perderem os filhos no caminho. Não faz sentido nenhum eles chegarem no lugar da promessa e deixarem os seus filhos para trás. Então, antes de entrar no lugar da promessa, os pais têm que assumir um compromisso com seus filhos. Eles vão inculcar nos seus filhos, sentado, levantado, andando, em tudo que eles fizerem, em tudo que eles pensarem, no sair, entrar da casa, nos umbrais da porta, nos seus portões, em tudo, eles vão ser intencionais em criar um ambiente pedagógico, para que eles, quando crescerem, eles conheçam quem é Deus e o que Deus fez e o poder das suas mãos. Você pode ler depois Salmos 78, Provérbios 26, 6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando crescer, quando for velho, não se desviará dele. Novo Testamento, Efésios 6, 4 diz, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Em toda a Bíblia, irmãos, Deus não mudou o padrão, é de pai para filho. E eu pergunto, quem está doutrinando os nossos filhos? Somos nós? Segundo o que a Bíblia diz, do jeito que tem que ser feito? Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma balança injusta para as crianças. Existe uma balança injusta para as nossas famílias. Mas a culpa não é do diabo. A culpa não é do ímpio.
A culpa não são dos organizadores da parada LGBTQIA+. A culpa é nossa. Enquanto alguns pais deixam seus filhos 44, isso aqui é estatística, tá, irmãos? 44 horas por semana, as crianças estão gastando assistindo televisão, jogando videogame ou navegando na internet. 44 horas por semana, assistindo televisão, jogando videogame e navegando na internet. Essas mesmas crianças, elas ficam, às vezes, entre 35 a 45 horas por semana nas escolas, sendo ensinadas e doutrinadas por professores que muitas vezes não são cristãos. Que em cima da mesa dele não tem mais uma Bíblia, como tinha antigamente, agora tem uma bandeira do movimento LGBTQIA+. Ou seja, essa criança está ficando entre 84 a 90 horas por semana, sendo doutrinada por alguém que não é o pai e a mãe. Agora, essa mesma criança, as estatísticas do governo dizem, só conversam com seus pais 30 minutos por semana. Eu tive que assistir várias vezes e ler várias vezes isso aqui para saber se eu estava vendo certo. Se eu não estava lendo o inglês errado. Não, mas é per week. Enquanto essa criança, ela está entre 85 a 90 horas por semana sendo doutrinada por essa agenda. Porque eles estão nas escolas. Eles estão nos jogos. Ou você nunca viu? Eles estão nos desenhos, nos filmes. Eles estão nos gibis. Eles estão nas redes sociais. Eles estão em todo lugar. Essa mesma criança fica 30 minutos por semana face a face com o pai ou a mãe. E essa mesma criança às vezes vem uma vez por semana na igreja. De 1h40 a 2h. Por semana. Aí eu pergunto de novo. Quem está doutrinando os nossos filhos? Essa balança está muito injusta, cara. Mas a culpa é do diabo. Não. A culpa é nossa. Os filhos são nossos. Nós é que estamos deixando eles na frente da televisão. Nós é que estamos deixando os nossos filhos serem órfãos de pais vivos, abandonados na frente da internet. Os nossos filhos estão em risco. Estão sendo levados para o campo de batalha, não como soldados, mas como alvo de ataque. Sabe por quê? Porque filho de crente não nasce crente, irmãos. Filho de pastor não é pastor. Filho de crente não nasce cheio do Espírito. Filho de crente não está pronto para ir evangelizar. Filho de crente não vai ser crente por osmose, cara. Alguém vai ter que se posicionar e doutrinar essa criança. Nós estamos expondo os nossos filhos para serem bombardeados debaixo dos nossos olhos. E culpamos os ímpios. E culpamos Satanás. Nós não vamos nos calar com relação a crimes e injustiça. Mas às vezes nós somos radicais demais com os de fora e tolerantes com os de dentro. E eu acho que isso precisa ser invertido, cara. Precisamos ser mais radicais com os de dentro. Porque afinal de contas, supostamente nós que conhecemos a verdade. 1 Timóteo 5,8, esse eu quero que solte, por favor. Esse é um dos versículos mais fortes que eu acho da Bíblia. Vocês estão comigo? 1 Timóteo 5,8.
Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé. E é pior do que um descrente. Pastor, eu achei que só ia convocar a gente para fazer uma marcha em Jacksonville contra o movimento LGBT. Não. Não vou convidar você para fazer isso, cara. Vamos terminar com a convocação, mas não vai ser essa. Porque Paulo está escrevendo para o seu discípulo Timóteo: ei, quem não cuida dos seus filhos, quem não cuida da sua própria casa, ele já negou a fé. E ele é pior do que o descrente. É pesado. Mas esse peso, irmãos, eu não posso transferir para ninguém, eu tenho que pegar. Nós temos que assumir. Nós homens somos machos para tanta coisa, né? Mas nós somos o sacerdote da nossa casa. Nós temos que preparar os próximos homens. Essa semana foi pregado lá em Orlando, o Davi, o líder do Máximos, Ministério de Homens, ele dizia: homem, não basta ser homem, tem que parecer homem. Tem muito homem parecendo menino e mulher. Homem precisa parecer ser homem. Mas quem ensina? Se os homens não estão mais dentro de casa, se 1 a cada 3 crianças na América não tem um pai dentro de casa, se 70% das meninas que estão engravidando na adolescência são oriundas de um lar sem um pai dentro de casa, onde estão os homens? Onde estão os homens que vão levantar o estandarte da santidade na sua casa? Que vão ser aqueles que vão pagar o preço em jejum e oração, que vão ser aqueles que vão sim dobrar os joelhos, que vão ser aqueles que vão dar direcionamento e ser referencial para uma geração que está clamando por referenciais. Não é uma geração rebelde que não quer referencial, ele só não tem o referencial certo dentro de casa. 85% das meninas que abortam é porque elas não têm o pai do bebê que gerou nela, do lado dela, dizendo: eu vou ficar com você e vou educar junto com você essa criança. Ah, o problema então é o aborto? Não, antes do aborto o problema se chama orfandade. O problema dessa geração se chama orfandade. Nós vivemos numa crise mundial que não é política e econômica. É a crise da orfandade. São órfãos de pais vivos. Estão em todos os lugares. Nas escolas, nos colleges, nas universidades, nas igrejas, dentro das nossas casas. Porque órfão não é só aquele que perdeu os pais por falecimento. Órfão, segundo o conceito, é aquele que perdeu um dos pais, ambos os pais, ou alguém que não tem um guardião, um tutor, alguém que o instrua, alguém que o doutrine. Nós precisamos adotar essa geração, irmãos. Nós precisamos adotar os nossos próprios filhos. A adoção é uma escolha diária de amar. A adoção não tem a ver com o processo jurídico. A adoção não tem só a ver com o DNA. A adoção não tem a ver só com o seu nome na certidão de nascimento do seu filho. A adoção é uma escolha diária de amar. E quem ama, guarda. Quem ama, protege. Quem ama, dá uma família saudável. Quem ama, vai nutrir emocionalmente. Quem ama, corrige. Quem ama, diz não. Quem ama, instrui. Quem ama, doutrina. Quando nós olhamos para o cenário, irmãos, tem muito trabalho a ser feito. Muito. Mas a nossa função não é gastar a nossa energia, o nosso recurso, nem nossas estratégias apontando o dedo para ninguém, nem julgando ninguém. Há muito trabalho a ser feito dentro das nossas casas. Tem um texto de 1 Coríntios capítulo 5, eu quero que solte também, por favor. Versículo 12 e 13. Eu estou caminhando para encerrar. Vocês estão silenciosos, é porque querem que eu acabe logo, irmão? Você está de boa? Posso pregar mais um pouquinho? 1 Coríntios capítulo 5.
Versículo 12 e 13. Eu vou passar o pano de fundo da história para vocês entenderem o que eu vou ler. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo está lidando com uma situação de uma casa cristã, onde o filho estava pegando a esposa do pai. É o cenário. Uma casa de crentes, onde o filho está deitando com a mulher do pai. E Paulo vai dizer o seguinte: ei, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Versículo 13 ele diz: pois Deus julgará os de fora. Agora, expulsem esse perverso do meio de vocês. Pastor, eu achei que eu vivia no tempo da graça. Tudo pode. Deus é amor, paz é amor. Não, isso aí era hippie. Entendeu? Paz e amor, não, você confundiu o movimento. Esse aqui, movimento é outro nome, isso aqui é cristianismo. Entendeu? Isso aqui não é paz e amor, sexo, droga e rock and roll e todo mundo livre, todo mundo pega todo mundo. Não. Aqui tem um padrão, irmãos. Aqui tem um jeito de ser família. Tem um jeito de ser povo. Paulo está dizendo, sabe o quê? Vocês estão aí falando dos que estão lá fora, mas não estão vendo uma família. Ele diz no versículo 1 desse mesmo capítulo, com imoralidade tal que eu não vi nem entre os descrentes. Mais uma vez Paulo está chamando a atenção: ei, para de focar fora e olha o problema de dentro, cara, pelo amor de Deus. Nós não somos militantes contra movimentos, nós somos soldados de um exército. Nós não estamos aqui militando contra ninguém, nós estamos levantando a bandeira de um reino e de um rei. Nós precisamos doutrinar os nossos filhos, irmão. Quem está doutrinando os nossos filhos? Quem está doutrinando os nossos filhos? Nós não podemos achar que levando os nossos filhos para a igreja uma vez por semana eles vão ser crentes. Eu sei que é legal o Kids, eu sei que o Link é legal, o Rocket é legal, é top. Mas eles precisam ser discípulos de Jesus. E 1h40 por semana é covardia contra 90 horas por semana. Nossa função não é jogar pedra em modelos errados. A nossa função é estabelecer modelo certo. Agora, tem gente que chega e fala, mas pastor, você é muito radical. A gente tem que aceitar as crianças do jeito que elas são. A criança está se sentindo assim, pastor, a gente tem que aceitar. Não tem que aceitar. A gente tem que ensinar quem elas nasceram para ser e não quem aceitar quem elas estão se sentindo ser. É responsabilidade nossa ensinar quem Deus criou elas para ser e não apoiar quem elas estão sentindo que elas devem ser, porque com certeza não veio da cabecinha ingênua, impura delas. Veio de algum desenho diabólico. Veio de alguma coisa que ela viu na internet. Veio de algum amiguinho. Até um satanás se manifestou lá na casa dela mesmo. Esses dias eu vi um vídeo de uma criancinha que estava dizendo para a mamãe, mamãe, eu quero ser menina. Vocês viram esse vídeo? Mamãe, eu quero ser menina. 5 anos, 5 anos. Mamãe, eu quero ser menina. E a mãe, filho, como assim? É, mamãe, eu quero ser menina. Não, filho, você não pode. Mas por quê, mãe? Por que não pode? Aí outro dia, a mesma criança chegou para a mãe e falou, Cássio, mamãe, a senhora mentiu para mim, mamãe. Aí, como assim? Porque você disse que eu não podia ser menina, mas o meu amiguinho me disse que eu podia ser menina. Que amiguinho, filho? Aquele amiguinho, mamãe. Aonde? Me leva lá nele. Ela foi lá na sala com ele. Falou, está aqui, o meu amiguinho, filho. Descreve para mim o seu amiguinho, filho. Está aqui, ele está com roupa branca, paletó branco, chapéu branco, com uma fita vermelha e uma gravata vermelha. Era o Zé Pilintra. Se manifestando na casa dela, ensinando para o filho de 5 anos dela que ele podia ser menina. Ah, irmão, se o Espírito Santo não entrar na sua casa, outro Espírito vai entrar. E eu não estou para te assustar, irmão. Eu estou pregando a Bíblia, você gosta ou não? Porque Jesus fala que se a gente não preencher a casa vazia, vem outros e vão preencher a casa.
por trás de toda essa agenda, tem interesses econômicos? É lógico que tem, a gente não é criança. Tem interesses políticos? É lógico que tem, a gente não é infantil. Mas antes do interesse econômico e político, existe um interesse espiritual, porque a luta não é política, não é econômica, a luta é por destinos. Há uma guerra espiritual, que se manifesta como guerra cultural na terra, mas antes, ela é uma guerra espiritual. O alvo dessa agenda sempre foi doutrinar os menores, porque eles sabem que quanto mais cedo eles começarem, mais difícil vai ser reverter. Sabe o que eles querem? Eles querem normalizar o pecado. Depois, eles vão legalizar. E terceiro, eles vão criminalizar quem discordar deles. Eles vão normalizar. Eles vão legalizar. E depois eles vão dizer que é crime discordar deles. Eles querem tirar a nossa autoridade de pais, de como nós vamos educar os nossos filhos. Eles querem dizer como nós devemos corrigir os nossos filhos. Eles querem dizer o que podemos ou não ensinar para os nossos filhos. Eles querem destruir a identidade dos nossos filhos. Eles querem roubar a pureza dos nossos filhos. E se a gente permitir, isso vai abrir porta para outras coisas e outras aberrações e outros crimes como pedofilia e tantas outras coisas. E eu pergunto, quem está doutrinando os nossos filhos? Nós ou essa agenda? Não. Eu vou dizer uma coisa para você, os nossos filhos não estão à venda. Os nossos filhos, eles não são do Estado. O Estado não vai dizer como nós vamos doutrinar os nossos filhos, como nós vamos educar e criar os nossos filhos. Os nossos filhos, eles já têm um dono, e eles são do Senhor. Não, eu vou dizer de novo, irmãos. O Estado não é dono dos nossos filhos, os nossos filhos já têm um dono, e eles são do Senhor. Deus se importa com essa geração. Deus se importa com os nossos filhos. Jesus falou em Mateus 19:14, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Mas Jesus também falou que quem impedir um desses vir até mim, é melhor que coloque um ferro, um peso, uma âncora no seu pescoço e morra afogado no fundo do mar. Jesus leva a sério o que estão falando e fazendo com as crianças. E como igreja, porque Jesus se importa, nós devemos nos importar. E eu quero terminar com uma convocação final, ações práticas e uma decisão final. Pode ser? Eu quero te convocar hoje à noite, não para se armar de pedras para jogar em ninguém, não para bater de frente com ninguém quando você cruzar pelas ruas de Jacksonville, alguém desse movimento. Não, não, não. Não vou te convidar agora para você começar a escrever na sua rede social contra eles. Não, 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 não. A minha convocação hoje à noite vai para 3 públicos. Eu quero convocar primeiro a igreja para um tempo de arrependimento. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor por estarmos negligenciando doutrinar os nossos filhos. São quase 90 horas por semana de exposição a crenças que não são as crenças cristãs. E somente 30 minutos de conversa por semana. A gente precisa se arrepender disso, irmãos. A culpa não é do diabo. Jesus já fez a obra e derrotou Satanás há 2000 anos atrás. Ele se esperneia, ele continua tentando, mas ele já é um derrotado. Nós só precisamos nos posicionar dentro de casa. Precisamos nos arrepender por abandonar os nossos filhos na frente de uma televisão, com um smartphone ou num videogame. Precisamos nos arrepender por terceirizar a educação dos nossos filhos. Escola é lugar de educar e não de ensinar. A escola tem que ensinar para os meus filhos matemática, inglês, história, geografia, valores, princípios, verdades. Eu ensino.
sexualidade, identidade, gênero, eu ensino para os meus filhos. Mas onde os pais se calam, a agenda grita. Nós precisamos nos arrepender. Há uma convocação do céu para nós esses dias, por arrependimento. Eu quero convocar também todos os pais e mães aqui, ou que está me assistindo online. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar diante da missão, que é a missão mais importante da minha e da sua vida. Doutrinar os nossos filhos. Não é pagar as contas de casa. Não é colocar a comida na mesa. Tem muita criança gorda fisicamente, mas morrendo, desnutrida espiritualmente. E aí vem Satanás e coloca qualquer pão na boca dela e ela está comendo. E a gente está trabalhando, os 3 expedientes. E na América, trabalhando até dia de domingo. E nem vem para a igreja. E aí você quer que seu filho seja crente? Quer que o pastor visite seu filho? Não, eu não vou prestar conta do seu filho, cara. Eu vou prestar conta da Cléo e do Rafael. Até agora, eu só tenho eles 2. Você precisa se posicionar. Eu preciso me posicionar. Nós precisamos nos posicionar, irmãos. Há uma convocação hoje à noite. Agora eu quero também, para encerrar, um terceiro público, eu quero convocar todos os cristãos, porque talvez você não é pai, não é mãe, está aqui me ouvindo e se perguntando, pastor, o que isso tem a ver comigo, cara? Você é filho, e um dia você vai ser pai, um dia você vai ser mãe, mas mesmo não sendo pai e mãe, uma trombeta está tocando, e o Senhor está arregimentando o seu povo, porque Ele é o general dessa batalha, e Ele já levantou o estandarte, e Ele está dizendo, quem vem atrás de mim? Quem vai guerrear essa guerra comigo? O final, nós já sabemos o final da história, a guerra já está vencida. A guerra já está vencida. O Senhor, Ele já venceu a batalha. Mas o Senhor conta com os exércitos hoje chamado igreja. Eu e você somos soldados do Senhor nessa guerra cultural, que ela é acima de tudo espiritual. O Senhor conta com a sua e a minha vida. Nós precisamos proteger as crianças, irmãos. Nós precisamos habilitar os pais e preparar os novos pais. Juntos nós vamos vencer a orfandade. Nós venceremos não batendo nos de fora, mas treinando, discipulando e doutrinando os de dentro. As nossas ações práticas, pastor, fala para mim, o que eu vou fazer na prática? Olha, eu vou te falar uma coisa bem prática como pai. Vamos ser uma família mais saudável. Se a gente tiver um casamento saudável, os nossos filhos vão estar num ambiente seguro. Se a gente for fiel à nossa esposa, se a gente tiver um casamento firme, uma família permanente até que a morte separe, os nossos filhos vão ver o que é ser família. Pais, por favor, gastem mais tempo de qualidade com seus filhos. Nós precisamos sentar mais no chão com eles. Não, 30 minutos por semana é muito pouco. Nós precisamos ter mais tempo com os nossos filhos. Nós precisamos levar os nossos filhos para comer. Nós precisamos levar os nossos filhos para o cinema. Nós precisamos ouvir o que eles vão falar para nós. Nós precisamos levar os nossos filhos para a praia, viajar com os nossos filhos. O que adianta ganhar dólar, dar bicicleta para o seu filho, dar smartphone para o seu filho e não ter tempo de qualidade com ele? Não, Deus vai mudar essa história. Cadê quem vai fazer isso comigo, por favor? Nós precisamos conversar com os nossos filhos sobre tudo. Essa semana eu conversei várias vezes com Cléo e Rafa sobre tudo. Ele tem 8, ela tem 12. Não espere ninguém vir conversar. Você tem que conversar, pai e mãe. Fale para eles, abra a Bíblia para eles. Mostre o que é essa agenda. Mostre o que está acontecendo. Mostre fotos para eles. Obviamente nem toda foto. Mas você precisa doutrinar os seus filhos. Nós precisamos conversar com os nossos filhos que menino é menino e menina é menina. Deus só criou, Gênesis 1, 26. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher o criou. Não tem lugar para outro gênero. Nós precisamos ler a Bíblia com os nossos filhos. Como é que nós vamos doutrinar os nossos filhos se a gente não lê a Bíblia? Eles vão fazer perguntas para nós. Aí você vai fazer o quê? Peraí, deixa eu ligar para o pastor Davi. Não, por favor. Nós precisamos ler a Bíblia. Amém? Você está se sentindo amado hoje à noite? Fala para mim, eu estou me sentindo amado, pastor. O louvor já subiu aqui, que é para eu terminar, né? Nós precisamos orar com os nossos filhos, irmãos.
orar com e pelos nossos filhos. Nós precisamos conversar sobre o que está acontecendo na escola. Nós precisamos selecionar quem pode e quem não pode ser amigo dos nossos filhos. Acha eles ruins ou não? Nós precisamos supervisionar o que eles estão assistindo, o que eles estão jogando, o que eles estão lendo e quanto tempo. Como igreja, nós vamos falar sobre isso com os jovens, falamos ontem. Nós vamos falar sobre isso com as crianças. Nós vamos falar isso no link. Nós precisamos preparar os próximos pais. Não precisamos negociar a palavra para crescer como igreja. Nós não vamos negociar a pregação da palavra, irmãos. Nunca precisamos negociar a pregação da palavra para o cristianismo crescer, e não vai ser hoje que vamos fazer isso. Martin Luther King Jr. já falava: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, dizia: o silêncio diante do mal é o próprio mal. Deus não nos terá por inocentes. Não falar é falar, não agir é agir. Deus precisa que eu e você, agora fique em pé comigo, por favor. Eu e você nessa noite, nós precisamos fazer uma declaração pública. Nós precisamos agora declarar qual é a nossa escolha, qual é a nossa decisão hoje à noite. E para fazer isso eu vou ler um versículo, eu quero que solte na tela para a gente ler junto. Josué 24:15. Josué 24:15. Vamos ler junto comigo alto? Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, vamos junto, igreja, forte. Escolham se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Agora, com toda a sua fé, com toda a sua força, diz: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh! Até 1000 gerações, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Declare: até 1000 gerações, tua família e teus filhos. Declare isso. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Te acompanhe o de trás, o diante, e em ti é contigo, é por ti. E de noite tua entrada e saída, em teu choro é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ele é por você. Ele é por você. Ele é por você. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, e teus filhos e os filhos de teus filhos. Aleluia. Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. O Senhor está levantando uma igreja saudável. O Senhor está levantando uma igreja forte, porque a igreja forte é formada por famílias fortes. Ah, meu Deus, nós te pedimos perdão nessa noite. Nos perdoa pelas 90 horas por semana de abandono dos nossos filhos. Nos perdoa porque nós estamos terceirizando a doutrinação dos nossos filhos. Nos perdoa por somente 30 minutos semana de conversa com eles. Nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos, Senhor. Nós nos posicionamos hoje à noite. Se você se posiciona, levante sua mão onde você está. Eu me posiciono hoje à noite.
Eu digo, me alista nesse exército, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos, todos eles serão tocados pela minha decisão. Eu levanto o estandarte hoje à noite, o estandarte da palavra, o estandarte da santidade, do Evangelho de Jesus. Receba essa palavra de bênção. Isso. A última vez, que a bênção, a última vez, vamos. Que a bênção se derrame até mim. Teus filhos e os filhos dos teus filhos. Aleluia. Aleluia, segura aí um pouquinho, segura aí. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Escuta. Preste atenção que eu vou falar para você agora. Uma decisão sua hoje à noite vai repercutir 1000 gerações. Um posicionamento seu hoje, dia 18 de junho de 2023, vai tocar 1000 gerações após você. Não, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, cara. Nós não estamos brincando de entreter ninguém. Eu estou te falando que um posicionamento seu hoje vai tocar os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, os teus tataranetos. Isso é forte demais. Isso é segurança para nós. Mas talvez você achava que isso era só mais um culto de domingo. Você achava que vinha só para a igreja, mais um domingo. Eu quero que você feche seus olhos comigo agora. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Começa a pensar na palavra que Deus falou ao seu coração. Eu sei que Deus falou com você hoje à noite. Eu sei que você quer uma família saudável. Eu sei que você não quer entregar os seus filhos para essa agenda. Mas talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus. Mas hoje à noite Deus tocou o seu coração. E ainda de olhos fechados, feche os seus olhos, só para ninguém te distrair, nada. Coloca a mão no seu coração e repita essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, eu me arrependo. Me perdoa, Jesus. Me perdoa. Eu não cria. Eu pensava diferente. Eu achava que era outra coisa. Mas hoje eu sinto o amor de Deus no meu coração. Eu creio que Jesus morreu por mim, para me dar uma vida na terra e no céu. Eu creio que o Senhor morreu exatamente para que a minha vida e a minha história seja diferente daqui para frente. E eu recebo o Senhor na minha vida. Eu abro o meu coração para Ti, Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu que já estive nesse caminho, mas me afastei dele, hoje eu volto. Hoje eu volto para a casa do Pai. Hoje eu me posiciono como cristão. Se você fez uma dessas duas orações, eu vou contar de 1 até 3, ainda de olhos fechados, por favor. E eu vou pedir para você levantar a sua mão bem alto onde você está. 1, 2, 3. Levante a sua mão onde você está. Aleluia, aleluia. Ali, mais alguém? Levante sua mão. Se você está com a mão em pé, levante sua mão, por favor. Fique sua mão em pé. Se você está com a mão em pé, eu vou te chamar aqui na frente. Vem aqui na frente, por favor. Vem cá, deixa eu orar com você. Quem orou? Quem levantou a mão? Vem aqui, vem cá. Os obreiros me ajudem. Traz a pessoa aqui na frente comigo. Deixa eu orar por você.
Deixa eu orar por você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vem cá, vem aqui na frente. Fica aqui pertinho. Se alguém levantou a mão, vem cá, não precisa ter vergonha não. Essa sua decisão não é para o pastor Davi. Essa sua decisão não é para a igreja Lagoinha. Se você está no seu lugar e precisa se decidir por Jesus, segura aí um pouquinho, mais baixinho. Se você hoje à noite está aqui ou está em casa também, você pode colocar aí no YouTube agora no chat: eu decido por Jesus. Eu decido por Jesus. Eu sei que Jesus está tocando você aonde você está, dos 4 cantos da terra. Tem pessoas ouvindo essa palavra. Se você está aqui hoje e decide entregar sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus, ou talvez você achava que era crente, mas hoje você quer assumir um compromisso com Jesus, pela sua família, pela sua casa, você pode vir aqui ainda. Tem mais alguém? Senão nós vamos orar encerrando aqui, celebrar essas 2 vidas. Mais alguém? Glória a Deus. Olha aqui para mim, essas 2 irmãs aqui. Tudo bem com vocês? Deus sabe. Por que vocês levantaram a mão? Deus conhece a história, mas há uma consequência extraordinária dessa decisão. Não se trata de Lagoinha, não se trata de virar para crente, é de um entendimento de fé. Eu quero algo novo, Senhor. Eu quero viver o novo. E aqui na Lagoinha, todas as vezes que alguém decide viver o novo, nós celebramos, porque o céu celebra. E aqui na Lagoinha nós celebramos também, amém? Então nós vamos contar de 1 até 3. Quando nós contarmos até 3, vocês vão olhar para lá e vão ver pessoas de carne e osso igual a você. E nós vamos celebrar a vida de vocês. Vamos lá então? Vamos lá? Me ajuda no 3, Lagoinha, por favor, vamos lá? 1, 2, 3. Aleluia! Até 1000 gerações, tua família e teu filho. Até 1000 gerações e os filhos. Aleluia. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, querido. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é lindo, Deus é fiel. Aleluia. Vocês viram que o pompom agora tem a pombinha da Lagoinha, né? Esse pessoal tá ficando chique, hein? Amém? Glória a Deus. Quem foi abençoado hoje à noite? Eu vou te encorajar. Você vai entrar depois no canal do YouTube da Lagoinha, Jacksonville. Eu vou te encorajar. Assiste de novo essa palavra. Assiste com a Bíblia, com o papel e com a caneta. E com o coração aberto. Copia o link e manda para uma família que você acha que precisa ouvir essa palavra. Para um amigo, para uma amiga. Porque nós não estamos de brincadeira. Amém? Os nossos filhos não serão doutrinados por essa agenda. Nós iremos doutrinar os nossos filhos. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado a sua presença. Obrigado por você ter vindo. Quinta-feira nós estamos aqui mais uma vez para o nosso culto fé às 8 horas. Deus te abençoe.